É 1º de fevereiro e mais arquivos de Jeffrey Epstein foram divulgados. Na verdade, 3 milhões de arquivos foram editados. Como vocês sabem, tenho sido reticente em falar sobre isso porque há muita informação para analisar. Há tanta confusão, diferentes agendas e vieses, e eu tenho tentado esclarecer exatamente onde estamos. E embora eu ainda não tenha conseguido, eu realmente não sei o que está acontecendo. Era um espião do Mossad de Israel? O que realmente aconteceu? Por que há tantos arquivos? Por que isso está sendo mantido em silêncio pelo governo Trump? O que eu encontrei hoje foi algo que realmente, profundamente me deixou furiosa, que foi esse vídeo absolutamente ridículo, ridículo. O povo americano merece ir à sala. Vocês deveriam se preocupar mais com o 17, vocês deveriam se preocupar com muçulmanos em nosso país, vocês deveriam se preocupar com muçulmanos em nosso país. Vocês se preocupam com um homem, vão se preocupar com um homem só. Ele parece estar indo bem, vocês têm até uma faixa inteira para um homem só. Como se sentem tendo só um homem e falando dele o tempo todo? Não sei o contexto desse vídeo e nem pesquisei sobre isso, mas fiquei muito irritada ao ver uma placa dizendo que não há muçulmanos na lista do Jeffrey Epstein. Além do fato de que isso não é verdade, e eu vou mostrar provas disso em um instante. Eu realmente já estou cansada de nós decidirmos que diferentes grupos étnicos ou religiosos têm provas de serem ruins, só porque estiveram envolvidos nos casos do Jeffrey Epstein. Já explico o que quero dizer. Antes, vamos revisar as várias provas de como essa afirmação é absurda. Eu não sei porque a Turning Point Estados Unidos estava por trás daquele vídeo, mas nós vamos descobrir isso também. Eu só quero agradecer a todos que estão aqui conosco no Pushback. Como vocês já sabem, nós começamos esse canal há 6 meses. Agora já somos 106.884 de vocês. Dá para acreditar? Já contamos que em 15 de fevereiro teremos um grande anúncio e estou muito animada para compartilhar com vocês. Estamos nos esforçando muito para chegar naquele número de 1 milhão, mas para começar, até o final de fevereiro, esperamos alcançar 150 mil seguidores. E eu preciso da sua ajuda, então não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Para fazer tudo o que precisamos para aumentar o engajamento e, o mais importante, tente compartilhar isso com uma pessoa. Se você achar útil, talvez outra pessoa também ache, como você já sabe. Nos esforçamos para oferecer comentários racionais nesse mundo de personalidades online que não sabem pensar por si mesmas. E espero que você esteja achando isso útil. Então só queria agradecer por estar aqui com a gente. Ok, vamos revisar rapidinho por um instante. Se a princípio essa coisa de não haver muçulmanos na lista do Jeffrey Epstein for verdade. E de novo, eu estou interessada em entender. Eu sinto que isso pode ter sido uma jogada de marketing, mas é o tipo de coisa que está ganhando muita atenção. E de novo, a gente precisa pesquisar quem estava por trás desse vídeo e por que fizeram isso, mesmo que tenha sido só uma jogada de marketing. Essa coisa toda de muçulmanos na lista do Jeffrey Epstein, políticos na lista do Jeffrey Epstein, judeus na lista do Jeffrey Epstein, essas coisas realmente me incomodam. Mas primeiro, vamos olhar para os fatos reais. Não há muçulmanos na lista do Jeffrey Epstein. Existem vários muçulmanos de destaque na lista do Epstein. E aqui, Grok nos trouxe algumas respostas. Eu acho o Grok realmente hilário e eu adoro isso. Vamos ler o que eles têm a dizer? Sim. Várias pessoas identificadas como muçulmanas ou com vínculos com países de maioria muçulmana aparecem nos documentos de Jeffrey Epstein, no livro negro, em e-mails e em materiais divulgados pelo tribunal. Essas menções costumam envolver negócios, viagens ou conexões sociais, sem indicar irregularidades. Veja alguns exemplos notáveis. O Afik Said, um empresário sírio-saudita, está listado no livro negro de Epstein com vários números de telefone. Rafat Abdullah Saad Al-Sabag. Ai meu Deus, eu nem consigo pronunciar esses nomes. Conselheira da Corte Real Saudita, trocou e-mails com Epstein sobre política, criptomoedas, incluindo propostas Sharia para muçulmanos e testes genéticos. Aziz Al-Ahmad, assistente de Al-Sabag, também participou de comunicações similares. Sultão Ahmed bin Sulaim, presidente da Dubai DP World, recebeu um envio de 30 kits de teste genético de Ahmed, burlando as restrições de exportação dos Estados Unidos. Outras menções incluem membros da realeza saudita, como o príncipe Bandar bin Sultan e o rei Salman bin Abdulaziz, listados no livro negro de Epstein, junto com o empresário Amir al-Dabag.
precisamos discutir alguns pontos específicos sobre esse assunto, que nos interessa bastante. Havia uma grande pergunta que todo mundo estava fazendo desde o início, que era por que os arquivos de Jeffrey Epstein foram editados. Agora, o motivo pelo qual eles estão sendo divulgados aos milhões e milhões, como hoje. 3 milhões foram divulgados há algumas semanas. E mais ainda, porque há simplesmente uma quantidade enorme de arquivos. E eles querem que as pessoas realmente possam analisá-los. Agora, eu não sei como alguém pode analisar 3 milhões de arquivos, especialmente quando parte do conteúdo não está sendo mostrada. Mas é isso que eles querem. Eles queriam que fosse apresentado de modo que todos pudessem ler. No entanto, o que é interessante notar é que um grande argumento que temos visto online é esse tipo de coisa. Jeffrey Epstein era judeu e políticos israelenses estavam envolvidos na situação. E, portanto, os israelenses devem ter colocado as mãos no governo Trump para impedi-los de liberar as informações, como prometeram ao público no início. O que acho interessante especificamente sobre isso é que se você analisar o histórico dos grandes acordos feitos nos últimos meses, sabemos que os sauditas, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, etc., têm estado muito interessados nas situações e assuntos americanos. Temos visto muitas negociações e discussões entre os dois lados. E agora que sabemos que há sauditas ou catarianos nessas listas, ou pessoas diferentes do mundo árabe, do mundo muçulmano, talvez esse seja um motivo pelo qual Trump não queria que esses arquivos fossem divulgados. Talvez ele tivesse medo de que isso atrapalhasse. Acordos como o de paz entre a Arábia Saudita e Israel ou questões dos aviões do Catar vêm sendo trabalhados intensamente. Talvez esse seja o motivo, e é isso que realmente me incomoda em toda essa saga de Jeffrey Epstein. E nós vamos ler mais exemplos para nós em apenas um segundo de quanta prova nós temos disso. Os muçulmanos realmente estavam nessa lista, e não eram só os judeus. Do jeito que todo mundo faz parecer que é. Primeiro de tudo, existem milhões e milhões e milhões de coisas diferentes que foram lidas nesses documentos. Ok, há milhões de diferentes pontos de dados, e-mails, nomes, etc. Nem todos eles são, em primeiro lugar, ruins. Nem todas as comunicações, por exemplo, significam que essas pessoas eram prostitutas pedófilas, do jeito que fazem parecer. Mas também, muitas pessoas são más. Muitas pessoas, no poder especificamente, fazem coisas ruins. Isso não tem nada a ver com a religião delas. Ok, para mim é muito simples e claro que sim, se você é uma pessoa judia que está cometendo pedofilia, então sim. Você pode ainda ser considerada judia por questões técnicas, mas não está agindo em nome da religião judaica. E me incomoda que você apresente esse argumento de olha, essa pessoa é judia e está nos arquivos de Jeffrey Epstein. Portanto, isso deve ser uma representação de como são as pessoas judias, do mesmo jeito que eu sinto isso em relação aos muçulmanos. Acho que, provavelmente, há muitas pessoas que se identificam com a religião islâmica. Provavelmente, há muitas pessoas que são cristãs. Provavelmente, há muitas pessoas que são ateias. Provavelmente, há muitas pessoas que talvez sejam budistas ou de qualquer outro tipo de religião. Mormon, talvez, que estão nessa lista de Jeffrey Epstein, e isso não significa que as ações delas representam a religião que elas seguem de verdade. E isso é algo que me deixa absolutamente louca, porque os arquivos de Jeffrey Epstein são usados como prova de como Israel, os judeus e o Mossad controlam a América. Mas, na realidade, você tem milhões e milhões e milhões de diferentes fatos, centenas, se não centenas, de milhares de pessoas e nomes diferentes que são mencionados nisso. E, obviamente, você sempre destaca e aponta os judeus, em vez de destacar outras entidades, que também podem estar envolvidas no que acontece para manter os arquivos de Jeffrey Epstein fechados. E sinto isso muito fortemente. Como você deve ter notado, vamos voltar ao X. Você tem esse vídeo, mas não há muçulmanos na lista de Epstein, e nem sabemos de onde isso surgiu. Mas aqui também estão alguns exemplos de pessoas que, como você provavelmente percebeu, podem ter algo a ver com a religião muçulmana. Aqui estão alguns príncipes, herdeiros e políticos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Todos são islâmicos. Então, aliás, se você olhar toda a biblioteca Epstein, e isso foi feito por A.A. El-Kobi, um amigo meu que eu acho absolutamente brilhante. Online, ele procura por Catar e encontra um resultado em 1891. Ok, agora de novo. Isso significa que todos esses resultados
Falam sobre alguém do Catar sendo pedófilo? Sabemos que Jeffrey Epstein era... Não, isso não é o significado, mas sim que o Catar aparece várias vezes nos arquivos de Jeffrey Epstein. Aliás, aqui vai outro fato interessante. Khamenei, Jeffrey Epstein, aparentemente estava vendendo armas para ele. Após sua fundação, a Norinco e outras estatais ajudaram a China a se tornar grande fornecedora de armas ao terceiro mundo, assinando acordos entre 1983 e 1990 no valor de mais de 16 bilhões de dólares, o que hoje equivale a cerca de 33,7 bilhões. Nesse período, a China negociava principalmente com o Irã. Pequim foi o principal fornecedor de armas do Irã na guerra Irã-Iraque, vendendo 4,8 bilhões de dólares em armas e munições entre 1983 e 1990, segundo William Triplett, ex-membro da equipe do Senado de Relações Exteriores. Parece que a Norinco Cai foi fundada. Eu não sei exatamente a história disso, mas parece que tem muito mais coisa acontecendo aqui nos bastidores. Agora, se formos bem simples sobre todo esse assunto, e eu acho que devemos ser, parece bem claro que Jeffrey Epstein não era apenas um indivíduo que tinha um pouco de, tipo um fetiche por meninas pequenas, o que acho revoltante e nojento. Mas ele decidiu procurar outras pessoas famosas e ajudá-las com seus fetiches. Parece que ele era uma pessoa que, na verdade, usava seu poder de coletar enormes quantidades de informações sobre outras pessoas poderosas para chantageá-las. Agora, ele estava sendo financiado por algum governo? Foi os Estados Unidos? Foi Israel? Foi o Catar? Foi a Rússia? Foi a China? Foi a Inglaterra? Foi a Espanha? Foi a Alemanha? Foi a África? Nós não vamos saber por um bom tempo, pelo menos até que eles consigam descobrir. Mas esse homem basicamente comandava uma máfia de chantagem. É isso que esse cara fazia, de novo. De muitas maneiras, isso é uma coisa terrível, terrível. Mas, ao mesmo tempo, ele comandou uma missão genial de mestre do crime. Certo, porque ele conseguiu segurar tantas pessoas poderosas na palma da mão, tá? Porque ele tinha toda essa chantagem que podia usar. Ele usou isso, como sabemos, muito bem com a família real, com tudo o que aconteceu com André, que agora perdeu seu título. E ele usou isso em todos os lugares e com todo mundo. Se um país considerasse isso uma boa ideia para proteger seus interesses de segurança, faria muito sentido. Mas decidir que foi o Mossad e que foi Israel é simplesmente absurdo, porque é o tipo de coisa para a qual você realmente não pode fornecer nenhum tipo de evidência. Tudo o que você pode dizer é: eu acho que foi o Mossad, e as pessoas dizem: faz sentido, e não há como saber se isso é uma verdade concreta ou não. Foi o Mossad? Nunca saberemos? Não foi o Mossad? Também nunca saberemos. Alegações assim realmente me irritam. Não use os arquivos de Jeffrey Epstein para provar algo, além do fato de que pessoas com muito poder e muito dinheiro tendem a não ser sempre muito morais. E eles foram pegos em flagrante com muita chantagem. No final das contas, provavelmente não existe uma administração no mundo que não tenha sido impactada por isso. E muitas pessoas poderosas têm muito interesse em manter essas histórias em segredo. Diria que países árabes preocupados com reputação, como famílias cataris, sauditas, Dubai e Emirados Árabes Unidos. Eles se preocupam muito para que suas sujeiras não sejam expostas, o que os deixaria muito irritados se viesse à tona. Mas isso é algo que as pessoas precisam lembrar no contexto da história. Nós sabemos quem foi, nós sabemos por que isso está sendo exposto ou por que não está sendo exposto. Pessoas do governo Trump podem estar tentando esconder isso? Com certeza. Aliás, quero mostrar isso para vocês porque também me irrita nessa história. Se eu pesquisar agora no Google, Jeffrey Epstein, ok, e eu for na aba de notícias. Tem tantos, ok, desses títulos que na verdade são politizados, né? O que eu acho muito interessante. Milhões de arquivos de Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles afirmam não ter ligação com Epstein. O New York Times informa que democratas querem revisar urgentemente os arquivos de Epstein para avaliar o DAG, trazendo viés político. E-mails de Epstein sobre Bill Gates foram divulgados pelo Departamento de Justiça, junto com 3 milhões de arquivos sobre diversas pessoas. Não especificamente Bill Gates, mas eles estão indo atrás de Bill Gates. Quem e o que estão nos documentos? O que saber sobre os milhões de páginas dos arquivos de Epstein?
Fotos dos arquivos de Epstein mostram Andrew ajoelhado sobre uma mulher. Na verdade, trata-se de Steve Tisch, coproprietário dos Giants, citado no último arquivo de Epstein. O professor da Duke, Dan Ariely, tem uma amizade de longa data com Jeffrey Epstein. Mostram arquivos recém-divulgados. Ok, Sarah Ferguson. Isso é muito interessante para mim ver em um nível pessoal. As pessoas, obviamente porque sou inglesa, estão mostrando muitos exemplos diferentes da Inglaterra, mas é interessante de mostrar. Ao pesquisar no celular, a maioria dos artigos era focada no Trump. Trump isso, Trump aquilo, tudo muito politizado. Não digo que não seja por um bom motivo. Se políticos podem ser chantageados por quem sabe de casos de pedofilia, precisamos saber como lidar com isso. Sou totalmente a favor da divulgação desses arquivos ao público, mas as pessoas precisam entender que não é só curiosidade sobre o ocorrido. Existem medidas de segurança e relacionamentos muito complicados e sensíveis que estão ligados a toda essa história. E simplesmente divulgá-los pode causar muito mais danos. E é assim que me sinto em relação a isso. Sim, acredito que todos deveriam ser processados por isso. E a ausência de processos é muito problemática, na minha opinião. Porém, nem sempre sabemos de tudo. Os governos, as administrações, sim, claro, existe a possibilidade de que eles estejam encobrindo isso para esconder as próprias coisas deles. Mas também existem sensibilidades aqui que precisam ser levadas em consideração. Como alguém que estudou ciência política, posso dizer, muitas vezes, a mídia dificulta movimentos e medidas de segurança importantes, pois só querem expor a verdade. Às vezes de forma discreta, às vezes não. Todo mundo saber de tudo realmente é benéfico? Será esse o caso aqui? Só o tempo dirá. Não sei ao certo, mas digo, não façam disso uma disputa entre muçulmanos e judeus. Esse não é o caminho. É sobre pessoas poderosas sendo nojentas e chantageadas. Isso pode ter nos beneficiado a longo prazo ou ser ruim, e precisamos investigar isso. Mas isso vai levar tempo e todo mundo precisa ter um pouco de paciência. Obrigada pela atenção a esse assunto.